Você já se sentiu diante de uma situação em que a escolha parecia simples, mas algo dentro de você dizia que havia mais em jogo do que apenas decidir entre duas opções? Talvez fosse uma decisão de trabalho, um conflito familiar, ou mesmo um dilema interno sobre o que é certo ou errado. Às vezes, o que parece uma simples divisão de caminhos, na verdade, carrega dentro de si revelações profundas sobre quem somos, no que acreditamos, e o que realmente importa diante de Deus. E essa história de Abraão e Ló, em Gênesis 13, tem muito a nos ensinar sobre isso, pois há momentos em que as escolhas que fazemos não apenas nos guiam para um novo destino, mas também revelam onde está o nosso coração. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, e hoje vamos mergulhar nessa passagem sagrada para extrair dela lições que podem transformar a forma como você lida com decisões, relacionamentos e principalmente com a direção de Deus. E quero te pedir, se essa mensagem começar a fazer sentido para você em algum momento, curta o vídeo, se inscreva no canal, e me diga nos comentários como essa palavra está tocando seu coração. Sua participação é parte dessa caminhada, e juntos seguimos aprendendo e nos fortalecendo. A história começa com Abraão saindo do Egito e voltando para a terra que Deus lhe havia prometido. Ele está com sua família, seus servos, seus bens, e também com seu sobrinho Ló. Ambos haviam prosperado muito. Tinham tantos rebanhos, tendas e servos que o espaço começou a se tornar pequeno para os dois. Isso é algo que já podemos refletir. Às vezes, a prosperidade traz consigo desafios invisíveis. O crescimento material pode trazer tensão, e os laços de sangue não são garantias de harmonia. A palavra nos mostra que os pastores de Abraão e os de Ló começaram a brigar entre si. E nesse momento crítico, Abraão revela algo precioso. Ele prefere abrir mão de controlar a situação e escolhe a paz. Ele diz a Ló que eles deveriam se separar, para que não haja contenda entre eles, porque são irmãos. Essa atitude de Abraão é mais do que um gesto de maturidade. É uma escolha espiritual. Ele reconhece que a paz entre irmãos vale mais do que a disputa por terra. Ele age com generosidade, dando a Ló a liberdade de escolher primeiro qual terra deseja habitar. E Ló, movido pela visão terrena, escolhe a campina do Jordão, bem irrigada, bela aos olhos, semelhante ao jardim do Senhor. Mas ele não se dá conta de que aquela terra se aproximava de Sodoma, um lugar de pecado. Essa é uma das grandes lições dessa passagem. Nem tudo o que reluz é ouro. E nem toda oportunidade que parece vantajosa é abençoada. Ló olhou com os olhos do mundo. Abraão olhou com os olhos do céu. Ló escolheu por interesse. Abraão cedeu por fé. Quantas vezes nós fazemos escolhas sem orar, sem buscar discernimento, apenas pelo que nos parece bom aos olhos? Isso pode nos levar para perto de Sodoma, sem perceber. É fácil ser seduzido por aquilo que é fértil, promissor e confortável. Mas quando não colocamos Deus no centro da escolha, até mesmo o paraíso pode se transformar em armadilha. E é justamente depois da separação que Deus fala com Abraão. É quando ele está sozinho, após ceder, após abrir mão, que o Senhor se revela e renova suas promessas. Deus manda que ele levante os olhos e veja toda a terra, porque tudo aquilo será dele e de sua descendência. Deus o manda caminhar pela terra, conhecer, pisar, habitar. Isso nos mostra algo poderoso. Quando abrimos mão por fé, o que parecia perda se transforma em herança. Quando escolhemos a paz, Deus amplia nosso território. O que é nosso por promessa não depende de disputa, mas de obediência. Essa passagem também fala sobre confiança. Abraão não precisou agarrar o melhor pedaço da terra. Ele confiava que, independentemente de onde estivesse, se estivesse com Deus, seria abençoado. Essa é uma fé que não se abala com as aparências. Uma fé que entende que o que realmente importa não é o lugar em que se está, mas a presença de Deus naquele lugar. E essa é a fé que precisamos cultivar. Não a fé que exige sinais ou que precisa garantir o controle, mas a fé que confia no invisível, que cede quando poderia exigir, que crê mesmo quando parece estar perdendo. Ló escolheu o que parecia melhor, e Abraão ficou com o que restou.
Mas logo a Bíblia vai nos mostrar que foi Abraão quem ficou com tudo, e Ló, com o tempo, enfrentaria os frutos de sua escolha apressada. Porque o que começa belo, mas sem alicerce, se desfaz com o tempo. E o que começa simples, mas com fé, cresce e permanece. Há também aqui uma revelação sobre caráter. A forma como Abraão lidou com o conflito revela um coração moldado por Deus. Ele não estava obcecado por riqueza, nem por poder. Estava comprometido com a missão, com a obediência e com a paz. E isso é algo que precisamos cultivar, um coração mais disposto a manter a comunhão do que a vencer a qualquer custo. Porque diante de Deus, o que conta não é quem tem mais, mas quem obedece mais. E se você chegou até aqui, quero te agradecer e pedir que comente com a frase: "Eu escolho obedecer". Isso mostra que você está entendendo que, acima de tudo, precisamos ouvir e seguir a voz de Deus, mesmo quando ela nos pede para ceder. Não é sobre perder. É sobre confiar que o que vem de Deus não se perde, se multiplica. Para fechar essa reflexão, quero te lembrar do que aprendemos. Primeiro, que a paz vale mais do que a disputa. Segundo, que nem toda escolha vantajosa é segura. E por fim, que Deus recompensa aqueles que confiam mesmo quando cedem. Essa história nos ensina que quando seguimos os caminhos do Senhor, mesmo que o mundo diga que estamos ficando para trás, é Ele quem está nos preparando para receber algo muito maior. Por isso, da próxima vez que estiver diante de uma decisão difícil, lembre-se de Abraão. Lembre-se que ceder pode ser a prova da sua fé. Que abrir mão pode ser o começo da sua promessa. E que esperar a direção de Deus é o caminho mais seguro, mesmo que pareça mais longo. Porque no final, é Deus quem levanta nossos olhos e diz: "Tudo isso é teu". E agora quero saber, o que essa história falou ao seu coração? Já viveu algo parecido? Já teve que escolher entre a paz e o controle? Entre a fé e a aparência? Comente aqui. Vamos continuar essa conversa. Porque a palavra de Deus não termina quando o vídeo acaba, ela continua em cada atitude nossa. E se essa mensagem falou com você, eu te convido a continuar essa jornada conosco. No próximo vídeo, vamos mergulhar em Gênesis 14, onde vemos Abraão enfrentando uma batalha real para resgatar Ló, e mais uma vez a fidelidade de Deus se manifesta em meio aos desafios. É uma lição poderosa sobre coragem, propósito e proteção divina. Te espero lá.